graça e a paz, irmãos. Amém? Glória a Deus por mais um dia. Abra, por favor, a sua Bíblia, nos versículos que nós temos aqui meditado a respeito da bondade. Gálatas capítulo 6, versículos 9 e 10. 1 Pedro 3, 11. 3 João 1, 11. Nós acrescentamos aqui Colossenses 3, 23 e 24. Glória a Deus. Vamos estar lendo então Gálatas 6, do 9 ao 10. Diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Destaco aqui nesse versículo o primeiro trecho que diz: E não nos cansemos de fazer o bem. Também ali fala, façamos o bem a todos. Quando nós falamos todos, são todos mesmo, família, igreja, pessoas em geral, mas principalmente aos da família da fé, aos filhos de Deus. 1 Pedro 3,11, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Aqui eu destaco também a primeira parte, pratique o que é bom. E o que é bom? Boas ações, boas obras, tudo, bons estudos, bons trabalhos. A gente falou aqui de excelência, de colocar qualidade nas coisas que nós fazemos, porque ali está a nossa marca. Quando alguém olhar um produto que você fez, que você participou, ou algum trabalho, eles não vão querer saber se naquele dia o teu patrão ele foi mal com você e por isso você não quis fazer ali o seu melhor. Eles não vão saber se naquele dia você não estava em condições. Eles vão olhar o que você fez e vão falar, olha, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Isso aqui, eles vão olhar e vão avaliar por aquilo que foi realizado. Então, faça com bondade, com qualidade, com excelência e pratique o que é bom. Aplique isso a tudo, amado, em tudo. Na igreja, fora da igreja, em tudo. 3 João 1,11. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Aqui também nós destacamos, não imites o que é mal, senão o que é bom. É óbvio, nós declararmos isso, mas muitas vezes a gente quer pagar com a mesma moeda. Às vezes a gente se deixa contaminar pela atitude ruim de outras pessoas e a gente deixa de seguir o caminho que o Senhor colocou para nós. Às vezes a gente se escandaliza porque alguém errou, alguém pecou. E aí, se nós não vigiarmos, nós deixamos isso entrar no nosso coração e isso afeta também a nossa qualidade, a nossa vida, a nossa forma de fazer aquilo que você viu alguém fazer errado. E ao invés de você não seguir aquele exemplo, às vezes a gente olha para aquele mau exemplo e fala, já que fulano fez, também não estou nem aí. Também vou fazer de qualquer jeito. Já que o pastor não viu, já que o pastor não falou nada, quem sou eu? Também vou fazer de qualquer jeito. E não é por aí o caminho, amado. Não é. O maior prejudicado é você. Como eu falei, a sua marca, é o seu nome, é o seu testemunho. Então não se deixe levar pelo mal. Imite somente o que é bom. Amém? Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então, essa perspectiva que eu quero ter para a minha vida e que eu quero compartilhar com você, de você aplicar em tudo que você fizer, você imaginar que, não só dentro da igreja, quando você prepara um louvor, ou você é chamado para ministrar uma palavra, que você está servindo ao Senhor. Mas em tudo que você fizer, tudo que chegar na tua mão, você pode oferecer ao Senhor. Sabe, ali no seu trabalho, no seu cantinho, não é para o seu patrão, não é para o dono da empresa, é para Jesus que você vai estar fazendo ali o seu melhor, você vai estar agindo com honestidade, você não vai passar a perna em ninguém, você não vai fazer vista grossa para nada, você vai ser correto, você vai ser íntegro, não porque eles merecem, mas porque você está fazendo de todo o teu coração para o Senhor e não para os homens. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida ao longo do tempo, se você perseverar
nessas coisas. Como nós lemos no primeiro texto de Gálatas, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo nós colheremos se não desfalecemos. E eu quero falar com vocês hoje aqui de um exemplo da Bíblia, né, do José do Egito. E nós vamos ver que realmente esse texto, esse princípio bíblico que nós recebemos aqui no Novo Testamento, ele é totalmente exemplificado no Antigo Testamento. Nós vamos olhar para a vida de José e ver exatamente que a conduta dele, a perseverança dele em fazer o bem e não desfalecer, levou ele aonde ele chegou. Porque se ele tivesse parado em algum momento ali por ter se cansado de fazer o bem e olhar para a sua volta e falar, poxa, eu estou tentando fazer o correto, eu estou tentando agradar a Deus e parece que tudo dá errado na minha vida. Por mais que eu tente fazer o certo, as coisas só acontecem ao contrário. Se ele tivesse pensado dessa forma e parado no meio do caminho, amados, nós não estaríamos falando que ele se tornou governador do Egito, que ele foi chamado até Faraó e que ele foi honrado na frente de todo mundo, diante da família dele, diante de toda uma nação estrangeira. Nós não estaríamos contando. E aí a gente vê exatamente a aplicação de todos esses versículos que nós estamos meditando e buscando para a nossa vida, que elas realmente, elas são a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E ela se cumpre ao longo do tempo, pelos séculos dos séculos. Não importa a era que alguém viveu, se ele se atentou à palavra e ele aplicou o coração dele para vivê-la, com certeza absoluta, ele recebeu a recompensa do Senhor. Assim como José. E nós vamos ver aqui, falar um pouquinho da vida dele, de algumas passagens, muitas delas conhecidas, né, da maioria de nós. E nós vamos então perceber que realmente, ao praticarmos, ao encher o nosso coração com a palavra de Deus, com esses versículos que nós lemos aqui, e não nos cansarmos, e não desfalecer, você vai colher na sua vida também, assim como José colheu. Eu vou colher na minha vida tudo aquilo que o Senhor ele tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o servem, para aqueles que entregam o coração para fazer realmente o bem, fazer a diferença em nome do Senhor Jesus. Então, o exemplo de José, lá em Gênesis capítulo 37, eu vou ler alguns versículos aqui do 37, também do capítulo 39 e do 40. E no capítulo 37 nós vamos ler o seguinte: e como foram os irmãos apacentar, versículo 12 ao 14, eu vou estar lendo, Gênesis 37, do 12 ao 14. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. Então, nesse primeiro texto, amados, nós vamos perceber aqui que a origem de José cair dentro de um buraco e ser vendido como escravo não partiu dele. O pai o chamou e deu a ele uma tarefa. E ele foi obediente. E ali você já vê o princípio de fazer o bem. José ali, ele estava fazendo o bem. Ele estava obedecendo o pai que já era velho de idade. E foi até onde os irmãos para ver como eles estavam. É igual quando você era criança, ou quando agora você talvez seja pai ou mãe, que você pede para o filho comprar alguma coisa ali, que você já está cansado, né? O vigor não é o mesmo. E você pede para o filho, e tem filhos que são obedientes, tem filhos que não são, né? Filhos que nem ligam para os pais e nem vão. Ah, pai, eu não vou não vou. E tem outros que vão. José, ele se enquadra aqui nos filhos obedientes. O pai pediu para ele ir até um determinado lugar ver como que os outros irmãos estavam, e você vê que ele não pestaneja, que ele não questiona. Ele só fala assim: eis-me aqui, pai. Eis-me aqui. E assim que o pai deu a ordem para ele, ele foi. Então nós vemos que a vida de José, esse contraste entre fazer o certo e as coisas aparentemente darem errado, já começaram lá no começo mesmo. Desde o início a gente já vê essas características. Então a gente sabe, né, que ele viu o que os irmãos estavam fazendo, e os irmãos estavam ali
negligenciando ali um pouco as coisas que o pai havia dado a eles. Enfim, surgiu toda uma situação e os próprios irmãos dele colocaram ele dentro de um buraco, né? Colocaram ele dentro de uma cova, um morto-vivo ali. E ali, por intervenção divina, porque a intenção deles era matar o próprio irmão, né? José é vendido como escravo para uma nação estrangeira. E aí nós lemos aqui, então, no capítulo 39, eu vou ler alguns versículos do 1 ao 6, depois do 20 ao 23, que diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde o que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão que se alimentava. Amém? Então aqui, mais um momento na vida de José, e nós vemos aqui os princípios. O importante aqui, irmãos, é você pegar o princípio. José aqui, nós vemos já também fazendo coisas que chamaram a atenção do patrão ali. Se José estivesse fazendo ali as coisas de qualquer jeito, pode ter certeza que o patrão não ia se impressionar. E a gente sabe que lá no Egito, né, ainda mais nas épocas antigas, o pessoal lá eles eram muito empenhados naquilo que eles faziam. As obras são faraônicas, né? Pessoas que davam ali a vida para fazer coisas grandiosas, coisas caprichadas. Então, para José ser destacado aqui, chamar a atenção, pode ter certeza que ele não fez, sabe, de qualquer jeito. Ele fez o trabalho. Assim como o pai deu uma tarefa, ele fez com obediência e com excelência. Da mesma forma, nós vemos aqui que ele não se deixou levar pela frustração, pela traição, pela mágoa, pela tristeza que ele carregava no coração dele, por ter sido apunhalado pelos próprios irmãos. Aqui ele já estava em outra página, sabe, ocupando tempo, fazendo o melhor que ele podia fazer com aquilo que ele tinha nas mãos, e com aquilo que colocaram nas mãos dele para fazer. E por isso ele foi ganhando destaque, foi ganhando ali nome. E aí quanto mais ele se destacava, mais o seu senhor ali colocava coisas nas mãos dele para administrar, para coordenar. Porque José estava fazendo as coisas bem feitas, sem se deixar levar pelo mal. Ele não imitou o mal, ele não quis agir como os irmãos agiram com ele. Ele foi quem ele era, ele não se contaminou, ele perseverou. Então aqui a gente começa então, né, meditar na palavra que nós lemos. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos, se não desfalecemos. Então nesse ponto aqui José não desfaleceu, ele perseverou. E por perseverar e não desfalecer, ele foi colhendo coisas boas, ele foi colhendo recompensa naquilo que ele se empenhou em fazer e sem ter desistido, como ele poderia desistir, né? Ele não poderia ter desistido? Ele não poderia ter deixado a tristeza tomar lugar e ele não ter ânimo para fazer nada, a não ser coisas que ele fosse obrigado a fazer? Mas essa visão aqui que a Bíblia nos traz não é de alguém que fez por obrigação, amado. Não fez só além da obrigação. Porque o patrão dele deu tudo que tinha. A Bíblia está falando aqui que o patrão não sabia de mais nada. Ele deixou tudo na mão de José porque ele confiava. E você não vai confiar os seus bens, suas propriedades para uma pessoa que só faz aquilo que é a obrigação. Com certeza José ele fez além. Por isso que ele chamou a atenção do Senhor dele. É aí que entra, amados, aquilo que a gente tem falado. A decisão que cada um de nós temos de ser apenas mais um, de ser um médio, medíocre, ou você ser extraordinário. Você ser além da curva. É aí que está a decisão. A bondade de Deus está em nós. Assim como José
também tinha a bondade de Deus na vida dele? Nós temos. Nós temos a presença do Espírito Santo em nós. A bondade de Deus está em nós. A fonte da bondade está dentro de nós. Basta nós termos a disposição, a garra, a determinação de fazermos as coisas com excelência, sem olhar para os homens, mas sabendo que você está servindo ao Senhor Jesus em tudo que você faz. Então, dessa perspectiva, entendendo que José estava vivendo dessa forma, fazendo para Deus, não para os homens, porque se havia um homem na terra que podia estar desapontado com a humanidade, era José. Porque se os próprios irmãos fizeram aquilo com ele, imagina um estrangeiro, imagina um desconhecido. Então imagina se José não podia ter 1000 motivos para perder ali a esperança no homem. De perder a esperança na humanidade. Mas ele não se deixou levar por isso. Ele deu o seu melhor. E por isso, ele foi sendo recompensado. Então nós pulamos mais um pouco aqui no capítulo 39, sabendo que mesmo José, agindo corretamente, dando o seu melhor, mais uma vez, ele viveu ali a injustiça. Mais uma vez, parece que tudo dava errado para ele. Voltou à estaca zero. Voltou para o lugar de recomeço. Então ele foi preso, né? Depois daquela situação onde a própria mulher do Potifar armou ali uma cilada para ele, e ele, agindo corretamente, ele foi punido. Então no capítulo 39, no versículo 1 ao 6, aqui, do versículo 20 ao 23, continuando, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou, ele era na prisão. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Olha o destaque. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Aleluia. Aqui o princípio de novo, amado. Você pode ter certeza que com a raiva que Potifar estava de José ali, achando que realmente ele tinha traído ele com a sua esposa, você pode ter certeza que ele não conversou com o carcereiro. Olha, carcereiro, trata ele com bondade, viu? Trata ele, seja bonzinho com José. Não. José conquistou de novo a confiança de outro homem por causa da atitude dele, por causa da postura dele no lugar em que ele estava. Mais uma vez, eu vejo que ele não se deixou levar pela injustiça, pelas coisas ruins que aconteceram com ele, mas ele continuou fazendo o seu melhor aonde ele estava. Aquilo que deram na mão dele, ele fez o melhor. Às vezes, aqui na igreja mesmo, nós temos muitos exemplos de pessoas que às vezes se frustram, porque querem às vezes pregar a palavra, querem estar no grupo de louvor. Mas entenda que, se você for fiel no pouco, no mínimo, nas coisas mais simples, o Senhor ele vai te confiar cada vez mais coisas. Só que às vezes essas pessoas não querem fazer, às vezes, aquilo que José fez lá no começo, sabe? Atender uma simples ordem. Olha, filho, vai lá ver como seus irmãos estão. Ali começa a escalada de José. É ali que começa. Então, às vezes, o líder pede, às vezes, para o irmão vir aqui na igreja para arrumar as cadeiras, para limpar, para chegar antes, ou para evangelizar lá na praça. E quantos atendem o chamado? Quantos atendem o chamado? Para vir, para se engajar em algo que a igreja quer fazer, sabe? Ou fazer uma escala, como nós temos aqui a oportunidade de escala de estar com um parente de um irmão que está precisando. Então, são N as oportunidades que o Senhor está usando para te chamar, para fazer a obra. Mas às vezes a gente só quer saber como faz para ser líder, como faz para ser isso, como faz para ser aquilo, como a gente ouve às vezes. Mas o Senhor, Ele está te chamando, amado. É aqui, ó, na simplicidade, é no começo. José, até ele chegar a ser governador, primeiro, ele foi obediente ao pai, de olhar como os irmãos estavam no campo. E isso não precisava de uma capacitação, precisava de uma unção,
precisava de um seminário. Não, simplesmente uma tarefa dada, uma tarefa cumprida. Uma obediência pronta, uma obediência imediata. E às vezes a gente reluta tanto, né? Para fazer muitas coisas que às vezes a gente acha que é pequeno. Mas para Deus nada é pequeno, amado. A pregação do pastor aqui no domingo tem o mesmo valor do que quando você tira 5 minutos do seu tempo e manda uma mensagem para o irmão. Tem o mesmo valor diante de Deus. De você mandar um versículo bíblico, de você orar por alguém. O Senhor, Ele não está nos colocando aqui numa competição para ver quem faz mais, quem faz menos. Mas sim quem faz aquilo que Ele pede para fazer. Se o Senhor tem te pedido algo, seja o que for, se você for fiel no pouco, Ele vai te confiar cada vez mais coisas, amado. Assim como foi com José. Então aqui nesse momento ele agora estava encarcerado, preso. Mas mesmo dentro da prisão, ele não foi movido pelas emoções, pelo sentimento. Ele foi movido pelo princípio, pelo propósito. Propósito de adorar a Deus. Princípio de obedecer a palavra de Deus. Qual que é o princípio? Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos, se não desfalecermos. E o que significa fazer o bem, amado? É você gerar benefício a quem está à sua volta, onde você estiver. Você fazer o bem é você dar benefício, é você gerar benefício. É alguém se beneficiar por causa da sua vida, por causa da sua atitude, por causa da sua ajuda. Alguém se beneficia com uma palavra, com um conselho, com uma ajuda financeira, com um abraço amigo, com qualquer coisa que seja benéfico. Isso é fazer o bem. E a Bíblia nos diz para não nos cansar de ser assim. Sabe? Não nos cansar, não perder esse foco nunca, jamais. Porque pode acontecer de você caminhar durante muito e muito tempo. E a tua bênção está ali, ó, pertinho de chegar. A tua colheita abençoada está ali do lado. E você se cansar e parar antes de chegar nesse lugar. Então nós temos que vigiar. Pulando mais um pouquinho no capítulo 40. Já estou quase concluindo. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam ao seu senhor, e o rei do Egito indignou-se. Faraó contra os seus 2 oficiais. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. E mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse. E por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite. Cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais do faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Aqui mais uma vez nós vemos que José tinha, humanamente falando, todos os motivos para fazer, amado, somente a sua obrigação. José não tinha obrigação nenhuma de se importar se fulano estava triste, se fulano estava feliz, se o fulano estava com a cara boa ou ruim. Mas essa não foi a atitude dele. A atitude dele foi constante. Ele perseverou em fazer o bem. Ele viu alguém ali triste, ele se propôs a ouvir a história. Ele se propôs a entender o que estava acontecendo com o intuito de ajudar, com o intuito de poder fazer alguma coisa por aquela pessoa. Ele não se cansou de fazer o bem. Mesmo na prisão, mesmo ali ele podendo achar, olha a vida, olha os céus, que coisa ruim, que terrível a minha vida, tudo dá errado. Sabe, quantas vezes a gente não se encontra dessa forma, querendo desistir de tudo, querendo chutar o pau da barraca e parar com tudo. Mas isso é o inimigo querendo fazer a gente parar, amados, porque ele sabe que se nós perseverarmos, nós vamos colher aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós.
Então, eu aprendo aqui, olhando para a vida de José, que mesmo nas circunstâncias mais adversas, vivendo as injustiças mais terríveis, você pode se manter firme e fiel a Deus, aonde você estiver, e fazer o bem. Aonde você estiver, fazer a sua parte ali, naquilo que está nas suas mãos, naquilo que você pode fazer. Então nós sabemos a história, a continuação, que por ele ter tido essas atitudes, amados, sabe, de no lugar onde ele estava dar o seu melhor, lá na casa de Potifar, olha, precisa carpir essa lavoura com todo o meu coração. Tudo que fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então eu vou dar o meu melhor, vou fazer o melhor trabalho, vou fazer a melhor plantação, e vai chover, e Deus abençoava mesmo, e vai crescer, e vai dar frutos, o meu Senhor vai gostar da colheita, do lucro que eu vou proporcionar para Ele, eu vou dar o meu melhor aqui, já que eu estou aqui, eu vou fazer o meu melhor. Eu não estou mais lá em Israel, eu não estou mais lá na minha casa, na casa do meu pai, eu não estou mais lá, agora eu estou aqui, e é aqui que eu vou dar o meu melhor. E ele fez isso. E depois, na prisão, a mesma coisa. Imagina o cuidado que ele deve ter tido com aquelas pessoas, para o carcereiro confiar tudo nas mãos. A comida era no horário, amado. A hora de dormir é na hora de dormir. Ele cuidou. Tarefa dada, tarefa cumprida. Mas não de qualquer jeito. Com excelência, com qualidade. Porque Deus, Ele nos dá isso. Ele nos dá essa capacidade. O que falta para nós é querer fazer realmente. É querer se dedicar, nos esforçar, estudar o que tem que estudar. Às vezes dormir até mais tarde, acordar mais cedo. É isso que falta para a gente, amado. Se a gente fizer a nossa parte, o Senhor já nos deu tudo. A capacitação virá. No momento em que você estiver fazendo as coisas e errando, acertando, tentativa e erro, como é que você acha que as invenções surgiram aqui na humanidade? Como é que um homem conseguiu descobrir ali como fazer uma lâmpada acender? Foi com muito esforço, com muita dedicação, com essa bondade que Deus nos deu. Deus deu essa capacidade para o ser humano. E nós que somos filhos de Deus, nascidos de novo, nós temos tudo isso restaurado de uma forma plena, de uma forma abundante. Então nós só precisamos de esforço, dedicação, garra, tudo isso que muitas vezes as pessoas lá de fora têm muito mais do que nós. E nós temos o Espírito de Deus que habita em nossas vidas, que é o que Faraó viu em José, quando ele chamou até ele, e falou, quem aqui, que tem o Espírito de Deus igual ele? Sabe, talvez tinha muitos inteligentes ali, sábios ali no Egito, construtores, administradores, mas o que Faraó viu foi algo que só José tinha, um dom que Deus havia dado a ele de interpretações que ninguém podia interpretar, porque ele tinha a unção do Espírito Santo sobre a vida dele, e nós temos também. Então, amados, nós temos o mais importante, nós temos aquilo que o mundo não tem e que o mundo não pode comprar com nenhum dinheiro. A presença do Senhor, a unção do Espírito Santo. Então, basta nós nos apropriarmos dessas verdades, não nos cansarmos de fazer o bem e fazer o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Quantas oportunidades o Senhor tem nos dado. Então, presta atenção, fique atento, e aproveite essas oportunidades que o Senhor tem nos dado, para que você possa fazer coisas que vão gerar na sua vida uma colheita abençoada, de coisas que nem você e nem eu conseguimos imaginar daquilo que Deus tem preparado para nos dar. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, e não subiu ao coração do homem as coisas que Deus preparou àqueles que o amam. Então, amado, em nome de Jesus, esse é o exemplo que eu gostaria de compartilhar aqui, de José. Nós sabemos a continuação, por ele ter perseverado em fazer o bem e não ter desfalecido, chegou um momento em que a porta abriu para ele, Bateram na porta dele e a porta se abriu. E tudo aquilo que ele viveu ficou para o passado, As dores, ele teve filhos, um deles ele chamou de Manassés, outro de Manassés e... esqueci o nome do outro filho. Manassés. Eu sei que um dos filhos, o significado é que ele venceu as aflições na terra estrangeira. E o outro filho, o nome significava que ele prosperou. Então, ele viveu isso porque ele não parou.
ele não se cansou, ele não desistiu de fazer o bem. Ele não desistiu de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus nessa terra. Essa mensagem que fica para nós aqui. Para nós não desistirmos de sermos quem nós somos em Cristo, filhos de Deus amados. Por mais que as circunstâncias contrárias elas venham, que elas não possam nos contaminar e nos mudar de quem nós somos. Efraim e Manassés. Então, em nome de Jesus, pegue esse exemplo, tome posse e viva aquilo que o Senhor ele tem colocado dentro de você, a bondade, para você fazer o bem e para você fazer com as mãos coisas boas. É fazer o bem da melhor maneira, não porque eu estou fazendo bem ou porque eu estou ajudando alguém ou fazendo caridade que eu vou fazer de qualquer jeito. Não, faça como se você estivesse fazendo para Jesus. Faça algo que a gente sempre fez aqui quando a gente separava roupas, né? Roupas rasgadas a gente nem levava, né? Só roupa boa, roupas que as pessoas possam realmente usar. Esse é um exemplo, né? Mas tudo que você fizer, se você vai dar um alimento, faça o melhor. Dá um alimento bom, gostoso, saudável. Se você vai fazer um trabalho, seja na empresa, seja para a igreja, aonde for, não faça de qualquer jeito. Faça o melhor. Não importa se o seu líder não está sendo legal com você, não importa se o patrão não merece, é a sua marca, é o seu nome que está em jogo. E outra, a recompensa vem do Senhor, como veio para José. Uma hora em você perseverar em fazer as coisas da forma correta, fazendo bem, fazendo coisas boas, uma hora a porta vai se abrir para você também, do lugar que você menos espera, talvez. Talvez não vai ser do lugar onde você está ali fazendo, né, e ninguém nota. Mas perceba, irmãos, que não é para homens que nós estamos fazendo as coisas, é para o Senhor. E Ele sim, Ele tem notado tudo o que nós fazemos. Ele olha, Ele vê tudo. E é dele que vai vir a nossa recompensa. Seja no lugar que você está, seja no lugar melhor que Ele tem preparado para você, faça a sua parte. Não se canse de fazer as coisas da forma correta. Não se canse de fazer as coisas bem feitas. Não se canse, em nome de Jesus, como José, que tinha todos os motivos do mundo para fazer somente a obrigação de não querer o bem dos outros. Porque olha, se tem alguém que pode falar de injustiça, é ele. Mas nós, meus irmãos, nós temos esse exemplo para que a gente também não se deixe levar por absolutamente nada, nem injustiças, nem dificuldades, nem tentações, nem situações adversas, contrárias. Essa impressão que dá de que ao fazer o bem as coisas dão errado. Não, Deus está no controle de tudo. E Ele está provando o seu coração, a sua fidelidade nisso tudo. E no seu devido tempo, você colherá tudo de bom que você está semeando. Amém? Colossenses 3, né? Vou ler novamente. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Provérbios 22, 29, para eu concluir. Vês a um homem perito na sua obra? Perante reis será posto, não entre a plebe. Amém? Então é isso, amados. Se você for perito, se você for excelente no que você fizer, você vai ser colocado entre reis, igual José. Ele foi colocado diante de Faraó, porque tudo que caía nas mãos dele, ele fazia com total excelência, com total qualidade. E isso trazia para ele o reconhecimento, até o momento em que ele foi colocado perante o rei, perante Faraó. Não porque ele foi da noite para o dia, ele se tornou alguém que fazia as coisas bem feito. Não, foi uma vida constante. Então a oração que eu faço ao Senhor agora para nós é isso, amado. Que o Senhor nos dê essa força para sermos constantes, para perseverarmos, para não desfalecermos e fazermos o bem enquanto nós vivemos. Não com um prazo de validade. Olha, eu vou praticar o bem até os 50 anos, até o ano que vem. Não, é uma vida, é um estilo. E aí, consequentemente, a sua vida vai ser uma vida de bênçãos. Bênçãos e mais bênçãos, porque você vai viver de colheitas abençoadas de tempos em tempos, por aquilo que você continua a semear, fazendo bem a todos, né? E não se cansando de fazer o bem diante das oportunidades. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de termos aqui